Fala galera, beleza? Thiago aqui de volta, dessa vez com voz. E nós vamos aqui dar continuidade às nossas aulas de estatística. E a gente vai começar a colocar novos bancos de dados, dessa vez em outro formato, né? Inicialmente nós criamos o próprio banco de dados aqui, colocando os valores, né, que foram determinados pelo professor, que foi os horários síncrono e assíncrono, né? E aqui ele já deu todos os valores, tá? Então é um banco de dados que só tem, por assim dizer, uma coluna de dados, tá? Então dessa vez nós vamos trabalhar aqui com o Iris e o Stock Data, que foram arquivos que foram disponibilizados para a gente trabalhar algumas informações. E nós vamos importar o Iris e importar o Stock Data, que foram os dois arquivos, tá, que foram disponibilizados. Mas nessa aula a gente vai trabalhar só com o Stock Data. E aí futuramente vamos trabalhar com o nosso Iris, tá? Eu vou criar aqui um novo notebook, mas os códigos aqui já estão escritos, eu só vou repassar, tá? E também vou falar um pouco sobre a atividade que foi passada pelo professor, ó, atividade número 1, que foi passado no dia 10/9, tá? Então já tem quase um mês já que foi passada, e era para utilizar o banco de dados estoque para calcular as medidas de tendência central e as medidas de dispersão das 4 colunas de dados, tá? Então, neste caso, as medidas de tendência central foram média, mediana, moda, os quartis 1 e 3, e as medidas de dispersão foi a amplitude, a variância, a amplitude interquartil, o desvio central e o coeficiente de variação, tá? Mas assim, não precisa entrar em pânico, tá? São informações que a gente já tem no nosso código aqui, ó. Todo o nosso código aqui feito já. A gente só precisa utilizar o banco de dados que foi determinado, que neste caso é o estoque, tá? Stock Data. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar aqui e vamos começar a colocar aqui o código. Lembrando, de onde a gente parou, que neste caso foi o Z-score e o ponto de corte, né? Abaixo, aí a gente já começa a adicionar aqui outra linha de código, tá? Só clicar aqui, ó, mais código, passa o mouse aqui embaixo, ó, do código, e aparece aqui, ó, mais código, e já começa a adicionar, tá? Quem não fez, adiciona. Quem já fez, é só uma aula de revisão aí, a gente vai entender o que está acontecendo, tá? Então vou colocar aqui no nosso título de arquivo Iris Stock. Eu vou colocar Stock e Iris. Beleza. Aí vamos começar. Inicialmente a gente precisa importar uma biblioteca, que é o Pandas, que eu acredito que é ele que vai fazer com que a gente consiga ler arquivos em CSV, tá? Então vamos importar o Pandas como PD, tá? Então a gente vai chamar Pandas de PD agora. E vamos colocar aqui que nosso Iris é igual a o pd.read. Ele vai ler nosso arquivo underline, coloca aqui underline CSV. Abre parênteses, aspas. E aqui dentro das aspas a gente vai colocar o diretório do arquivo Pandas, tá? A gente não tem diretório ainda porque não importamos. E embaixo coloca iris.head, tá? Que é esse código aqui vai apresentar o que está nesse arquivo iris aí que a gente vai determinar. Então aqui, para importar um arquivo, a gente vai aqui na pastinha arquivos. Aí está conectando aqui, vamos esperar um pouco, aguardar. Ok, tá. Aqui a gente vai fazer upload para armazenamento da seção. Isso que a gente está fazendo de fazer upload vai ser necessário fazer todas as sessões que a gente for abrir o nosso arquivo para programar, para fazer experimentos com nossos dados. Toda vez que a gente precisar utilizar o Iris ou o Stock Data, a gente vai precisar importar ambos. Então deixem salvo aí no seu computador
tá? Vou deixar na descrição aí um link para download de cada arquivo, caso você não conseguiu salvar no grupo, mas recentemente, nos últimos arquivos, nas minhas últimas mensagens, eu enviei o estoque e o íris novamente, tá? Que a gente precisou trabalhar na aula e eu tive que reenviar. Mas vou deixar o link para download de ambos aí abaixo, tá? Vamos lá, vocês clicam aqui em fazer upload para armazenamento da sessão. Procura o diretório, a localização que está localizado os arquivos. Neste caso está aqui na minha área de trabalho, ó, o íris. Confira se eles foram salvos no mesmo lugar ou em outro lugar, enfim. Isso aqui é um aviso para caso a gente acabe colocando em outro diretório. Por exemplo, o diretório aqui do íris, ó, se eu copiar, clicar com o botão direito e clicar aqui em copiar caminho, é aqui que eu vou colocar o caminho. É o diretório dele. Então só dá um Ctrl V aí, ó. Vou apagar aqui. Ok. Então o nosso íris está localizado na pasta content /iris.csv, tá? Nosso arquivo aqui está na pasta content. Agora aqui na sample data, se eu quiser colocar um arquivo aqui dentro da sample data, eu vou colocar o estoque aqui, por exemplo. Fazendo upload, vou colocar aqui em sample data. Ó, o estoque está sample data. Então se eu copiar o caminho dele, vou colocar aqui só de exemplo, que ele já ficou dentro com outro diretório. Então toda vez que vocês forem fazer upload dos arquivos estoque e íris, prestem muita atenção se eles não estão em caminhos diferentes. Sempre que fizer upload, clica aqui, copiar caminho e coloca aqui depois entre as aspas, né? Tá? Então neste caso a gente já importou o íris. Se a gente rodar aqui o código, ó, ele leu, ele só não apresentou a nossa tabela. Acho que faltou aqui o parêntese. Ó, agora sim, a gente já tem nossa tabela com as informações que a gente quer. Aqui a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar, que é converter esse data frame em uma tabela interativa. Ó, aqui a gente consegue interagir, ó, filtrar algumas coisas. Mas enfim, atualmente a gente não está utilizando isso daqui, tá? E tem esse daqui, ó, que é o sugerir charts, que ele vai sugerir alguns gráficos de acordo com essa tabela aqui. Eu vou dar um F5 aqui. Ok, vou rodar o nosso íris aqui agora. Ok, beleza. Agora vamos adicionar aqui o nosso estoque. Eu vou primeiro colocar aqui banco de dados íris. Eu sugiro que vocês coloquem também, que às vezes a gente só precisa procurar apertando Ctrl F, né, a gente consegue encontrar o nosso banco de dados facilmente, tá? Então é bom a gente referenciar sempre. E aqui eu vou colocar banco de dados, ou só dados mesmo. Vou colocar só dados para ficar mais curto. Dados estoque. Tá, aqui a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai colocar aqui from statistics import multimode. Tá, que é um outro tipo de tabela que a gente vai adicionar, um outro tipo de banco de dados. Aqui a gente vai colocar o que é o nosso estoque. Eu estou dizendo aqui, estoque é igual a, eu vou usar o panda novamente, pd.read _csv. Você pode simplesmente copiar isso daqui e alterar aqui para estoque. Aí vamos lá. Opa, aconteceu. Beleza. Aí vamos lá. Ó, quando quiser desfazer, caso a gente faça alguma coisa assim sem querer, aperta Ctrl Z, que desfaz o que a gente acabou de fazer sem querer, tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai precisar da localização do estoque, porque aqui está o íris ainda. Então vou aqui na pastinha. Eu já adicionei o estoque, né? Só que ele está no sample data. Mas não importa. Vocês vão no arquivo estoque, clica com o botão direito, copiar caminho e coloca aqui onde a gente colocou o nosso diretório do estoque. Beleza. Após isso, vamos importar o matplotlib as mdates. Tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é bom até colocar na primeira linha de código lá,
Deixa eu ver se eu encontro. Mas, ó, após isso, coloca estoque.head, abre parênteses e fecha. Pronto, a gente já adicionou aqui o nosso estoque. Se a gente colocar para rodar aqui, ó, aparece a tabela direitinho, com a data, os dados da coluna open, dados da coluna high, low e close, volume e o name aqui, tá? E aqui as ferramentas que a gente pode utilizar, mas eu não estou recomendando porque a gente não tem precisado ultimamente, tá? Agora vamos lá. A gente aqui conseguiu importar os nossos dois bancos de dados que a gente está utilizando nas aulas, tá? E atualmente a gente está no Iris, que eu vou abordar nos próximos vídeos. Mas vamos utilizar aqui o nosso banco de dados estoque para fazer a nossa atividade, dar início aqui às nossas atividades, que é procurar as medidas de tendência central, de dispersão, das 4 colunas de dados numéricos, que neste caso é Open, High, Low e Close. Eu vou fazer aqui com a Open, e aí vocês fazem as restantes, tá? Vocês fazem o mesmo método, só vão mudar a coluna que vocês querem, tá? Então vou aqui adicionar novo código. E já vou colocar aqui logo no início o título do que é aqui, tá? Eu vou colocar dados para Open. Eu vou fazer com Open. E vou dar um exemplo de como vocês podem fazer com as seguintes, tá? Aí vamos lá. Eu vou abrir aqui o nosso código aqui ao lado. Beleza, eu já coloquei aqui lado a lado os nossos ambos os códigos, porque esse aqui é um novo arquivo que eu criei só para mostrar como eu importava os dados de Iris do estoque, mas vocês fazem abaixo do Z-Score para quem não fez, tá? Vamos lá, vamos começar com a nossa média, né? Tá aqui a lista das medidas. Medidas de tendência central foram média, mediana, moda e quartis. Então vamos calcular isso. Vamos lá. Para a gente calcular as informações de Open, primeiro eu preciso definir o que é Open, tá? Então vou digitar aqui Open com O maiúsculo igual a estoque, que é o banco de dados que a gente quer referenciar, e a gente quer a coluna Open. Então eu vou dar um espaço aqui, abrir colchetes, e entre apóstrofo eu vou colocar o nosso banco de dados que está escrito Open. Tem que ser exatamente igual como está escrito na coluna, para não haver divergência. Por exemplo, se eu colocar Open minúsculo, pode ser que ele não consiga identificar que coluna é essa. Mas se eu colocar igualzinho o nome que está aqui, ó, funcionou, tá? Ele só não deu nenhuma informação porque eu não pedi nada, mas a definição aqui do que é o Open ele já deu, tá? Aqui na frente a gente pode até colocar minúsculo e depois a gente referenciar ele como minúsculo, mas aqui dentro do código estoque, colchetes, apóstrofo, Open, o nome tem que estar exatamente igual como está na coluna, tá? Então preste atenção nisso. Não vou colocar minúsculo porque eu não quero causar problema nenhum no meu código e causar menos dor de cabeça também, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui média underline Open, só para eu saber que é a média do Open, igual. E aí vamos lá. Para a gente calcular a média, eu estou olhando no nosso código que a gente já construiu ao longo das aulas, tá? Então, tecnicamente eu estou colando, mas é mais para agilizar o processo. Tanto que quando a gente for fazer alguma atividade, alguma prova, a gente vai colar pelo código, tá? Então, para a gente definir a média, é só colocar o ponto min e abrir parênteses. Então, vamos lá. Eu quero a média do Open, então eu vou colocar o Open, que é o nome que está escrito aqui, tá? Open. Se aqui tivesse minúsculo, eu ia colocar minúsculo aqui também, tá? Para ficar igual a como está aqui, que eu defini Open como Stock Data Open. Então, tem que ser Open exatamente como está aqui. Então, vamos lá. Open.min, abre parêntese e fecha parêntese. Então, aqui eu já tenho nossa média. Vou dar play aqui. Funcionou, não apresentou nada, porque não coloquei o print. Mas vamos lá.
algo que eu não coloquei aqui foi referenciar que eu estou calculando as medidas de tendência central. Vou fazer aqui tudo separadinho para ficar mais fácil de compreender, tá? Vocês podem fazer a estrutura que quiserem, mas eu prefiro fazer de forma organizada para entender o que eu estou fazendo. Vamos lá. Para calcular a mediana, a gente coloca stats.median e referencia entre parênteses o banco de dados que a gente quer. Então vamos lá, eu vou colocar aqui mediana underline open. Esse nome aqui na frente vocês podem chamar como quiserem, tá? Só aqui que depois do igual que a gente precisa referenciar certinho do jeito que está o código. Então, ó, eu vou até copiar para agilizar aqui, ó, states.median e aqui dentro do parêntese, ao invés de sync, vai ser open. Beleza. Então aqui a gente já tem a nossa mediana. Vamos fazer um teste aqui. Qualquer coisa, qualquer correção que a gente precisa ser feita, a gente faz, ok? Então vamos lá. Outra alternativa seria fazer open.median. Acredito que possa funcionar também. Vamos ver aqui se a anterior funciona. Ele dá um errozinho mesmo, porque states não está definida. É um dado que a gente não tem, é uma biblioteca que a gente não tem aqui nesse código aqui que a gente está aqui agora. Então, para não haver nenhum erro, coloca open.median e o parêntese aí, que vai funcionar. Ok, agora no nossa moda, a gente vai colocar a média open igual. E eu vou colocar aqui multimode. Entre parênteses, eu vou colocar o nosso banco de dados. Ok. Agora aqui, o que a gente já tem? A gente já tem a média. Ok. A gente tem a nossa mediana. Ok. A gente tem a nossa moda. Ok. Agora eu preciso do quart 1 e 3. Ó. Eu não fiz igual porque aqui eu tenho statistics as stats. Aqui não tem. Nesse arquivo aqui a gente não tem, por isso que eu estou fazendo uma variação do código, mas funciona do mesmo jeito, tá? Então vamos lá, para calcular os quartis, a gente vai chamar o np percentile. Aí, ó, talvez essa biblioteca aqui não funcione, porque eu não tenho np. Então eu vou colocar aqui em cima, só para não dar um erro no nosso código, tá, beleza? Só isso aqui mesmo. Beleza. Daqui a pouco eu vou mostrar que pode dar erro caso não tenha. Mas vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, o código dos quartis, que eu defini aqui como Thiago, mas eu vou mudar para open. Open. Ok. O Q1 é o NP percentile 25% do nosso banco de dados, open. E o Q3, 75%. Dá um play aqui, ó. Tudo ok. Agora, se não tivesse essa nossa biblioteca aqui em cima, será que iria funcionar? Ó, funcionou, mas por via das dúvidas, vamos deixar aqui, tá? Vamos lá. Vamos printar essas medidas aqui logo, pra gente testar se está funcionando tudo certinho para a gente passar para o próximo passo, que são as medidas de dispersão, tá? Vamos lá. Inicialmente coloco o print, abre parêntese, aspas. Vou colocar um título. Medidas, vou colocar até maiúsculo. Medidas de tendência central para open. Ou eu posso colocar assim, ó, open entre colchetes. Vamos lá. Ok, tudo certo. Medidas de tendência central para open. Agora eu vou colocar a nossa média. Foi nossa primeira medida de tendência central. Então eu vou colocar aqui média. Vou botar 2 pontos. Depois do parêntese, vírgula. Ó, parêntese não, depois das aspas. O que eu estou colocando entre aspas é só um texto que ele vai aparecer. Depois que eu colocar a vírgula, eu vou querer pedir uma informação específica. Ó, vamos lá.
Se eu colocar só escrito aspas, média, dois pontos, aspas, ele vai só imprimir média, mas não deu valor nenhum, porque eu não coloquei. Então depois das aspas, coloco uma vírgula. E eu vou ter que puxar a informação que eu quero. Que informação que eu quero? Eu quero a média. Como foi que eu chamei a média? Média, underline, open. Vou copiar aqui esse código e vou colocar aqui depois da vírgula. Ok. Se eu der play agora, ele vai me dar a informação que eu quero, porque eu coloquei o código em seguida do texto que eu pedi. Então vamos lá, agora a gente vai fazer isso para mediana. Só vou mudar o texto, mediana. Eu copiei o mesmo código aqui da média, só vou alterar. Mediana, mudei o nome aqui. E aqui eu vou colocar mediana, underline open. Ou simplesmente copio o código e colo aqui. Dei play. Vai mostrar a nossa mediana. Eu quero moda. Vamos copiar e colar aqui o mesmo print. Só vou mudar os textos, ó. Aqui em mediana, vou colocar moda. E como eu chamei moda? Moda, underline, open. Então vou colar aqui. Se eu der play. Olha lá, nossa moda foi 16. Tá. Agora eu quero os quartis, Thiago. Vamos lá, vamos pegar aqui os nossos quartis. Ó. Quartil número 1. Vou pegar o nosso código do quartil. Opa, peguei o código errado. Q1 underline open. Foi como eu chamei o quartil número 1. Eita, tô alterando outra coisa. Aqui embaixo, ó, quartil. Ó, ele deu nosso quartil aqui. Quartil número 1. Agora eu vou pro quartil 3. Só vou mudar o número aqui, ó. Que é o mesmo código, ó, quartil Q1, Q3. Só mudar o 1 pro 3 aqui. Beleza, então a gente conseguiu aqui todas as nossas medidas de tendência central. Agora vamos para nossas medidas de dispersão. Vou colocar aqui hashtag medidas de dispersão. Vamos procurar aqui como que a gente chamou. Quais são as medidas de dispersão? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ver. Ó, amplitude, variância, amplitude interquartil, desvio central e coeficiente de variação. Vamos lá. Quartil 1 e 3, ok. Vamos lá. Amplitude. Eu quero procurar aqui no código, mas eu não tá difícil de achar. Como é que eu faço? Aperta Ctrl F e digita aqui amplitude. Ó, já encontrei aqui qual é o código da amplitude. Ponto .ptp e coloca o parêntese. Então se eu colocar aqui, vamos lá, Thiago. Vou dar até um zoom. Em medida de dispersão, eu vou colocar amplitude underline open igual. A amplitude é a diferença do nosso máximo e mínimo. Espera aí que eu mexi aqui na tela sem querer. Aqui a amplitude a gente chamou de PTP, né? Vamos ver se isso aqui funciona, tá? Porque aqui no meu código eu fiz de uma forma diferente, mas pode funcionar também. Então vamos lá, eu vou colocar open.ptp para ver se funciona. Ó, ele deu um erro. Ele deu um erro. Então a maneira que eu fiz para calcular a amplitude foi colocar open.max, abre e fecha parêntese, menos open.min. E olha lá, funciona certinho. Então é assim que a gente vai fazer. Vamos lá, como é que a gente faz para calcular a nossa variação? Vou procurar aqui, variação... variação não, variância, perdão. Ponto var. Então, vamos lá. DDoF1, ó, vou copiar o código aqui certinho. Coloca aqui var open igual. Eu poderia até colocar aqui variância. Variância, eu vou colocar sem acento, tá? Variância igual a, ao invés de Thiago aqui eu vou colocar o nosso banco de dados que é open. E eu quero uma amostra apenas, não quero para a população.
Dá um play aqui, ver se dá algum erro. Tudo certinho, então vamos dar continuidade. Agora o próximo é amplitude interquartil. Vamos procurar aqui, Ctrl F, amplitude interquartil. Tá, encontrei aqui. Então ele quer a amplitude interquartil é a diferença do quartil 3 e quartil 1. Então aqui a gente vai ter um código diferente, porque o banco de dados que eu especifiquei aqui foi o Thiago. Mas é só a gente alterar aqui para o nosso banco de dados que a gente quer. Tá? Então eu vou colocar aqui amplitude interquartil. Vou colocar IQ underline open igual. Como é que a gente vai fazer? Vou colocar o nosso Q3 underline open, que é o quartil 3, menos quartil 3 menos o quartil número 1. É isso aí. Então aqui a gente tem a nossa amplitude interquartil. O código funcionou, tá rodando. Então vamos lá, vamos dar continuidade. O que a gente precisa agora? O desvio central e o coeficiente de variação. Vamos ver aqui. O nosso desvio padrão a gente chamou de ponto .std, colocando a amostra. A gente quer uma amostra. Então vamos lá. Eu vou até copiar o código, que só vou alterar aqui o banco de dados. Coloca aqui desvio underline open, é o nosso desvio padrão. Coloco o nosso código do desvio e vou mudar só o banco de dados aqui que a gente quer, que é o open. Dá um print aqui. Lembrando de colocar aqui para amostra. Se for DDoF 1 para amostra, se for DDoF 0 para a população. Mas a gente quer para amostra. E finalmente o nosso coeficiente underline open igual. E vamos procurar aqui, coeficiente é nada mais, nada menos que o nosso desvio pela média. Aí se eu colocar esse código aqui, vai funcionar? Não vai funcionar, porque a gente chamou a nossa média de outra coisa e o nosso desvio de outra coisa. Não foi devs nem xs, ok? Então a média, a gente colocou média underline open. Vou colocar aqui onde está a média. E o desvio padrão a gente chamou de desvio underline open. Coloca aqui. Dá ok, funcionou tudo. Agora o que falta? Colocar o print, tá? Então aqui embaixo eu vou colocar underline não, hashtag print. E vou colocar aqui, deixa eu só colocar aqui o título para o nosso print para separar. Aqui é os prints de DNS central. E aqui é os prints de medidas de dispersão. Beleza, vou copiar aqui só o título. Só esses dois aqui, pronto. O resto a gente não precisa. Vou dar um zoom. Ok. Vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui que open é medida de DNS central. Não é DNS central, é dispersão. Já vai substituindo aí. Em seguida a gente tem a média. É a média que a gente quer? Não, é a amplitude. Então eu vou chamar aqui no lugar da média de amplitude. E em seguida vou colocar o código que a gente chamou. Eu chamei de amplitude underline open. Então vou colocar aqui. Vamos dar um print. Ele já colocou aqui. Só que está muito junto. Está muito junto aqui com o quartil 3. O que eu posso fazer? Vou colocar um espaço. Tá? Aqui embaixo do quartil 3 vou colocar print. Abre parênteses, abre aspas. E não coloca nada. Quando eu der play, ele já vai dar um espacinho aqui em branco. Tá? Agora a gente consegue trabalhar melhor e visualizar melhor as coisas. Tá? Então vamos dar continuidade. Vou só copiar a amplitude. E agora ele quer a variância. Vamos colocar a nossa variância aqui. Variância. Eu chamei de variância underline open. Então só substituir aqui. Cuidado para não errar nenhuma letra. Dar um print. Tá aqui a nossa variância. Vamos lá para amplitude interquartil. Vou copiar e colar aqui a variância. Só para ficar mais fácil de fazer o print, tá? Não é necessariamente fazer igual. Então vamos lá.
amplitude, eu vou colocar aqui no lugar de variância, amplitude interquartil. Como foi que a gente chamou? AIQ underline open. Coloca aqui, tira o print, olha lá, nosso valor. Desvio central, vamos lá, vou copiar o último print, colar de novo. Desvio padrão, como a gente chamou desvio? Desvio underline open. Então assim, é prático, é fácil, não é difícil fazer isso. A gente já tem os códigos que a gente já precisa. É só a gente ir copiando e colando e fazendo as modificações que são necessárias. Agora é o coeficiente. Nosso coeficiente de variação. Ok. Então, como é que a gente chamou o nosso coeficiente? Coeficiente underline open. Beleza, então já temos todas as nossas medidas de tendência central, as nossas medidas de dispersão. Vou dar um play aqui para ver se funciona tudo certinho. Tá lá. Aí vamos lá, a gente já fez da nossa coluna open. Como é que a gente vai fazer do high? Mesma coisa, vou copiar todo o código que já está pronto aqui, vou adicionar um novo código, colar, e aqui eu vou mudar todos os valores de open, vou colocar high. Exatamente como está na coluna aqui, ali foi só o título, eu vou substituir em todos os espaços que tem o nome open. Aqui, como eu chamei minúsculo, eu vou colocar minúsculo também, tá? Então, se atenta a isso aqui. Aqui, quando eu fui me referenciar ao banco de dados, eu coloquei maiúsculo. Mas quando eu fui me referir ao código que eu chamei, eu coloquei minúsculo. Então, tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes aí, tá? Aqui eu coloquei tudo maiúsculo no título. Aqui minúsculo. Só ir substituindo, ó. Onde tem open, estou colocando high. Onde está minúsculo, eu coloco minúsculo. Foi como eu chamei, né? Mas se tiver maiúsculo, ó, aqui, ó, coloca a primeira letra maiúscula. Preste atenção para não esquecer nenhuma, porque caso a gente esqueça alguma, a gente pode estar deixando de puxar a informação do high e estar puxando do open, ou haver algum conflito aí. Ó, aqui eu errei uma letra, tá? E aqui por fim, né, o print. Ó, se eu não tivesse alterado o print, se eu não tiver alterado, ó, ele já vai me dar do open, não é do open que eu quero. Então tem que prestar atenção nisso daí, ó. Tudo maiúsculo, minúsculo, 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 e vai substituindo. Aí vamos conferir agora se tá tudo certo. Ok, então aqui nessa aula, eu vou encerrar por aqui, tá? Vocês vão fazer o do low e do close, só substituindo apenas os valores. Fiquem atentos à letra, como você está chamando o código. Se quiser fazer alguma modificação, faça. Se quiser fazer do jeito que eu fiz, faça também. Só preste atenção nas letrinhas. Se foi maiúscula, se foi minúscula, se está tendo algum erro ali ou aqui, pergunta na descrição do vídeo, pergunta no meu PV, pergunta no grupo, ou simplesmente usa o chat GPT para que ele faça alguma correção, mas eu não recomendo porque pode haver uma confusão ainda maior, tá? É melhor perguntar
a quem já sabe, tá? Não que eu seja totalmente experiente na área, mas pergunta no grupo para tirar dúvida, beleza? É isso. Continuei fazendo os dados para o low e o close. E aí a atividade foi essa. Essa foi a primeira atividade que foi passada, tá? E é isso. Obrigado por ter assistido. Deixa o like, comenta aí se puder, se inscreve no canal para dar uma ajuda aí, pelo menos vai estar apoiando de alguma maneira. E isso, dando um feedback, eu vou saber como posso melhorar esses vídeos aqui, como é que eu posso ajudar vocês de forma melhor. Então é isso. Fico por aqui. Até mais.